Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso aulão sobre Employer Branding ou marca empregadora. E eu quero começar já o nosso encontro com uma pergunta. Vocês sabiam que 75% dos candidatos pesquisam sobre a empresa antes mesmo de se inscrever em uma vaga? Pois é aí que o Employer Branding faz toda a diferença. E que bom ter você hoje conosco aqui neste encontro. Hoje, então, a nossa conversa vai mostrar por que esse tema é tão importante e, claro, deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou a Carol Knob, eu sou jornalista e produtora de conteúdo aqui na Metadados. Eu sou uma mulher de pele clara, com olhos castanhos e tenho cabelos na cor castanha também. E hoje eles estão soltos até a altura dos ombros. Eu estou usando uma blusa preta, lisa, e no fundo há uma estante com livros. E quem vai conduzir o nosso papo de hoje é a Riele do Rosário. Ela é especialista em trilhas de aprendizagem e metodologias ativas, é formada em gestão de RH e atua como analista de educação corporativa aqui na Metadados. Ela também me ajudou um monte na construção de diversos materiais que produzimos sobre o tema, desde artigo, e-book, e todos eles eu vou disponibilizar aqui no chat gratuitamente. Então fique atento. Nas nossas divulgações também, pessoal, tínhamos a presença da nossa colega Liliana, mas infelizmente ela está se recuperando de uma faringite e não pôde participar hoje. Mas já deixo o convite, mandem suas dúvidas, sugestões e experiências aqui no chat, que no final vamos responder tudo ao vivo para você, combinado? Mas por que falar sobre Employer Brand? Sabe, a forma como sua empresa é percebida dentro e fora dela pode transformar a maneira como você atrai, engaja e retém os seus talentos. E as soluções da Metadados, pessoal, elas contribuem muito para essa jornada. Com mais de 35 anos de história e uma equipe de mais de 300 colaboradores, somos referência nacional em sistemas que facilitam o dia a dia do seu RH. Entre os nossos produtos desenvolvidos pela Metadados, então, eles são, só para vocês conhecerem rapidamente, é o Flow, que ele é totalmente voltado para o departamento pessoal. Ele ajuda, inclusive, você a fechar a folha de pagamento em apenas 10 minutos. Temos também a nossa plataforma Vibe, que é voltada para quem trabalha com gestão de pessoas. Ela, tanto os líderes como os RHs, conseguem ali a promover feedback com os colaboradores, avaliação de desempenho, plano de desenvolvimento individual, tudo que são recursos para atrair e reter, especialmente, os talentos, né? E por fim, temos a nossa Jobify, que é a nossa plataforma de recrutamento e seleção. Ela te ajuda a reduzir em até 50% a triagem de currículos e as entrevistas. E isso tudo que a gente quer hoje, né? Economizar tempo para que a gente possa focar em outras atividades. E vale aqui destacar, pessoal, falando sobre o assunto de hoje, que é Employer Brand, o Vibe, ele é um grande aliado. Ele ajuda a acompanhar engajamento, clima e desenvolvimento da equipe, garantindo uma experiência que vai fortalecer a sua marca empregadora. Então, se você quiser conhecer melhor o Vibe ou qualquer outra de nossas soluções, é só digitar no chat "Eu quero". Um dos nossos especialistas entre em contato com você sem compromisso e no horário que ficar melhor para você falar com eles, combinado? Agora sim, então vamos mergulhar no nosso assunto sobre Employer Brand. Vou chamar a Riele aqui, que é a nossa especialista, para trazer todo o seu conhecimento aqui para a gente na tarde de hoje. Riele, boa tarde, seja muito bem-vinda. Olá, Carol, uma boa tarde. Então, pessoal, muito bom estar aqui com vocês. Espero
que vocês tenham uma experiência aqui de aprendizagem, né, muito boa, e que, claro, vocês fiquem aqui conosco até o final. E como a Carol ela já vem até trazendo, vamos interagindo no chat, vamos trazendo, né, as percepções de vocês, as vivências de vocês, que ao longo, né, aqui do nosso momento, né, de aulão, assim, que a gente vai ter com vocês, a gente vai, né, trazendo, assim, os pontos, ou até mesmo no final, daí a gente vai também abrir para perguntas, tá bom? Conto com vocês. Combinado. Eu vou deixar aqui o palco contigo, Kelly. Vou estar aqui acompanhando o pessoal, tudo que vocês comentarem ali no chat, tá? Vou estar respondendo cada um de vocês. Até mais, Kelly. Isso aí. Obrigada, Carol. Então, pessoal, aqui a gente entra, né, no assunto do employer branding, né? Por que, então, né, que ele traz, né, uma diferença ali para a empresa, né? Então, o que que a gente entende, né? O employer branding, ele acaba sendo ali a marca empregadora. Então, ele traz muito a questão da reputação, então, da empresa. Como o próprio colaborador e os candidatos ou o mercado, enfim, acabam conhecendo a empresa como um lugar próprio ali para se trabalhar e viver. Então, essa percepção ela é formada no dia a dia, né? Sejam ali com as experiências, né, que os colaboradores tenham, seja ali com a cultura ou até mesmo o clima da empresa. E aí, investir, né, no employer branding, como até a Carol trouxe, né, traz muitas diferenças, assim, no próprio dia a dia, né, do RH e também da empresa. Acaba tendo ali uma colocação de maiores, né, talentos para fazer um filtro ali da própria vaga, né, que foi externalizada. Também, né, faz com que a empresa ela transforme, né, construindo assim a sua marca, né, para o público externo, e isso reverbera muito nos processos seletivos, voltando no assunto de novo, porque com que eles sejam mais eficientes, menos morosos, então acaba trazendo essa melhora da experiência até mesmo para os candidatos, né? Então começa ali com a experiência do candidato, se molda com a experiência do colaborador, e aí no final se monta o employer branding. Entenderam? Então acaba tendo, né, esse mix, né, de momentos ali para poder fazer com que a empresa ela coloque isso em evidência. E aí nisso, deixa eu passar aqui para nós. E aí nisso, né, resumindo tudo, né, o employer branding é ali a base, né, para construir uma visão positiva no mercado, de uma forma ampla, né, não só de trabalho, mas realmente entre as empresas, né, os ecossistemas, né, que existem ali. E aí, a gente traz, né, quais são os benefícios, né, tudo que a gente acaba implementando, né, dentro do nosso RH, né, como falando, né, de uma pessoa que trabalha no RH, a gente sempre tem que trazer os benefícios daquilo, né? Então, aqui a gente entende, né, quais são os impactos que o employer branding ele pode gerar, né, dentro ali da organização. Então, a gente entende, né, que quando o employer branding ele é bem trabalhado, quando se tem um olhar para a experiência do colaborador, primeiramente, né, se entendendo ali, ocorre muito a questão de atração de talentos. Então, a marca empregadora, né, ela acaba chamando a atenção, se tem muito bem estruturado, né, a questão de cultura, reconhecimento, desenvolvimento, e isso, de certa forma, é transmitido, né, os ganhos disso, né, na atração ali de talentos é muito perceptível. Então, vai ter, né, como eu comentei ali no início, candidatos mais arrojados, né, na própria vaga, com a própria cultura, né, da empresa, porque ele observa de fora, né, e entende que aquilo é para ele, que aquele fit, né, pode ocorrer. E aí o RH tem um amplo, né, uma ampla gama ali de candidatos, né, número de candidatos para poder trazer, então, ali para o próprio candidato.
Então, um outro ponto também é a redução do turnover. Então, a redução do turnover é algo assim que ocorre consequentemente, né, quando se trabalha muito bem ali o que se oferta, né, para o colaborador. Então, o employer branding ele vem muito ali, né, quando ele é muito bem definido, né, traz ali uma prática de alinhamento entre expectativas, né, e até mesmo o ambiente que se encontra, né, o ambiente atual, favorecendo muito bem ali a permanência das pessoas, né, diminuindo ali a rotatividade. Então é algo muito bem explanado, né, que se entende muito na questão assim de o colaborador, né, ele se sentir bem onde ele está e consequentemente ele vai fazer com que a empresa ela também seja vista no mercado no sentido de trazer, né, a fala dele muito da empresa para fora, e isso ocorre. Mais para frente a gente vai entender um pouquinho sobre isso. E também tem a questão do engajamento interno, né? E o engajamento ele vem muito na questão assim de o quanto a gente consegue, né, trazer esse compartilhamento da cultura, trazer, fazer com que as pessoas sejam valorizadas, né, e motivadas, e isso consequentemente acaba elevando a produtividade, também trazendo, fazendo ali com que a pessoa se sinta bem no ambiente que ela está, e isso vai se refletir para fora também, né, a partir ali de ativações, né, que a própria empresa faz ou o próprio colaborador ele faz. E aí ele traz também uma agilidade no recrutamento e seleção, né? Então, candidatos ali mais compatíveis, né, com o mercado e uma reputação que também é um desejo, né, da empresa, do RH, né, uma reputação ali fortalecida. E aí aqui, né, falando em reputação, né, da empresa, a gente traz aqui muito os dados, né? Então, dentro dos materiais que a gente está compartilhando com vocês aqui nesse aulão, a gente traz muito embasamento em pesquisas também. É muito importante a gente fazer esse momento, né, de pesquisas para fora, para entender como que é o impacto de tudo isso. E aqui a pesquisa do LinkedIn Business, ele traz que 92% dos profissionais consideram a reputação de uma empresa como empregadora ao avaliar a oportunidade de trabalho. Então, é muito visto, né, pelos colaboradores, pelos candidatos, perdão, muito visto, né, por eles vão fuçando, né, na internet, vão vendo notícias, vão vendo a própria página da empresa, porque hoje em dia está muito acelerado, né, as coisas, então tem tudo muito rapidamente, a informação, né, então, é muito importante, né, essa informação para a gente poder entender como que é impactado fora, né, quando a gente trabalha muito bem a nossa marca. E aí, nisso, né, a gente também traz aqui os principais desafios, porque na teoria, né, para consolidar, assim, uma boa imagem de uma marca empregadora, a gente entende que não é tão simples assim. A gente tem todo, né, um estudo para ser feito e um trabalho interno, primeiramente, para ser feito para que isso se transforme, né, se transpareça para o mercado, né, para todos ali. Então, aqui a gente traz, né, a pesquisa ali da ONA Rap, que é muito baseado ali nos principais obstáculos, né, que se entende assim de implementação até mesmo de um employer branding, né, do Brasil. Então, aqui a gente traz, né, que na pesquisa a falta de recursos é o campeão, assim, né, 44% ali dos respondentes trazem, né, esse fator. Então, é muito importante, assim, se ter muito bem mapeado, assim, os porquês de fazer aquilo, né, de melhorar ali a experiência do colaborador, de melhorar, né, muitas vezes até mesmo, assim, porque no início pode ser que se tenha, né, que ter, assim, muitas ativações, né, que parta muito do marketing, né, da empresa para fora.
Então, tem recursos, né? Precisa-se de recursos. Então, é muito bem fazer um mapeamento de tudo isso e ver como que caberia, né, no orçamento ali da empresa. E nisso, falta de apoio dos gestores, né, 33%. Então, é muito importante, né, que se, ao avaliar, né, muito bem ali o que precisa melhorar na empresa, seja em clima, seja nos benefícios, né, enfim, é muito importante ter ali o apoio da alta direção, diretores, gestores, né? Então aqui acaba tendo todo esse grupo e um desalinhamento entre áreas. Então, é muito complicado, né, quando isso acaba ocorrendo. E a questão também do baixo engajamento interno, ali com 31 e 32, ali o desalinhamento. E aí, por último, a dificuldade em medir os resultados com 29%. Que isso é essencial em todos os projetos, em todas as iniciativas, né, que o RH ele vai trazer para propor, né, para a empresa, propor ali para todos, tem que ter, né? Como eu vou medir isso, né? Então, no material que vocês vão estar recebendo logo mais, a Carol ela vai passar para vocês. Então, no material tem um formato, né, de medição que é muito importante, né? Dentre outros, né, que a gente vai trazer assim, mas o mais importante vai estar ali no material, tá? E também a gente traz aqui uma questão, né, de sinais de alerta. Então, quando a marca empregadora ela não está bem estruturada, né, podem ocorrer alguns sinais que são mapeados ali a partir, né, de indicadores. E aí o primeiro deles que a gente aponta que é o absenteísmo, né, elevado. Então isso ocorre, né, a falta ali do próprio a pessoa estar presente, né, no dia a dia da empresa, a comunicação inconsistente também. Então, quando, né, não se tem ali um próprio monitoramento, digamos assim, um acompanhamento das comunicações, seja ela entre pares ou entre líder e liderado, e a questão de feedbacks negativos, então reverbera muito essa questão, né, transparece muito, né, quando ocorre, né, não ocorre assim uma marca bem consolidada, né, ela não está transmitindo, né, aquilo que seria importante para os colaboradores, e o baixo engajamento também, que consequentemente diminui a produtividade, o desempenho e dificuldade em atrair candidatos, né, esse também é um dos principais, assim, pontos que o employer branding ele traz, né, para a empresa, né, como um dos fatores assim de resultados, né, possíveis. E aí, com isso, né, eu quero ouvir um pouquinho de vocês aí, quero ver, né, nos comentários de vocês, né, se você, né, já viu alguma empresa ganhar ou perder talentos por causa, né, da reputação. Então, coloquem aí no chat, né, se sim ou não, e eu quero saber o porquê. O que vocês viram? Contem aí, né, as colocações ali de uma maneira geral, mas que vocês perceberam, né, que a empresa ela ganhou ou até mesmo perdeu, né, talentos por conta de uma má reputação, tá? Por causa de uma reputação, né, de uma maneira geral. Então, aqui a gente traz, né, falando ali de empresas, né, a gente também fez uma seleção aqui das que estão mais, digamos assim, bombando, né, aí no mercado. Claro que existem várias outras, né, que fazem, assim, a diferença, né, ali que fazem, né, acontecer, digamos assim, e dentre elas a gente destaca aqui o Google, né, ele acaba sendo ali uma referência, né, em inovação, em clima, ele traz muito essa questão, né, de autonomia, aprendizado contínuo, né, fazendo com que eles consigam atrair e engajar e reter, né, os talentos.
Nesse momento, né, a gente tem também a questão de uma leitura, assim, que ela é antiga, mas acredito que acaba sendo bem obrigatória, né, para ter esse entendimento, assim, sobre o que o Google é e como ele se consolidou, né, como uma marca empregadora. A gente tem aqui, deixa eu compartilhar aqui com vocês, o livro, né, Um Novo Jeito de Trabalhar. Então, aqui do Laszlo Bock, né? Então, ele é um livro, né, de cabeceira ali do RH. Ele foi um lançamento bem antigo, né? Mas eu acredito que ele é muito vivo, porque isso traz, né, dentro ali do próprio livro, né? Ele traz ali um questionamento assim para as empresas de o quanto a empresa lá está disposta ter, trazer uma experiência, né, para o colaborador e como que isso vai se refletir ali para o mercado. Então, ele traz ali que uma empresa, né, foi atrás dele, né, para buscar isso, e ele comentou que a gente transmite os indicadores, transmite ali as estatísticas da empresa, seja ali a questão de como que ela está indo, né, no financeiro, em reuniões, né, mensais ali, dentre outras, né, momentos ali de descontração, seja ali para meditação, enfim, né, eles têm muitos programas, e a empresa, ela olhando aquilo, ela só abstraiu que precisa colocar, por exemplo, puffs, né, ali nos ambientes de trabalho, que só precisa, né, dar uma, digamos assim, uma maquiada, né, no ambiente, mas também como que ela entrega isso de fato, né, como trazendo engajamento, né, não só superficial. E é isso também que uma marca empregadora ela traz, né? Ela não é só algo superficial, né, para o colaborador e que isso transmite, né, para as pessoas ali de fora, né? E temos também a Netflix, né? Que ela é baseada ali muito na cultura de liberdade, com responsabilidade, unindo ali transparência, nas expectativas, a oportunidade de autonomia e crescimento. E aí, com isso, temos também a Microsoft. Então, é uma empresa ali muito consolidada, né, no mundo ali da informática, enfim, da informação, da tecnologia. Então, ela traz, né, o fortalecimento ali de uma cultura inclusiva, de uma escutativa, de programas, né, de desenvolvimento, sempre com foco ali em flexibilidade e propósito. E claro, não podia faltar a metadados, né? Então a empresa, né, que eu trabalho, então eu vivo isso todo dia, né? A valorização do colaborador, o estímulo, né, ali à proatividade, o crescimento profissional e também a adoção, né, de formatos híbridos, remotos, presenciais. Então tem para todos os tipos, né? E aí com isso também compartilho, né, o livro do Gustavo Casarotto, né, que ele é o nosso diretor de inovação. Então, esse livro aqui, depois que tudo deu errado, né, é um livro, assim, que fica muito nos pilares do Employer Experience, né, como fazer muito bem ali, entender como que a gente pode engajar mais, trazer maior desempenho, né, para os colaboradores, fortalecendo ali o desenvolvimento deles. Então, todas essas práticas, né, a gente traz isso internamente nos nossos produtos. Então, são dicas ali de leitura que eu acho que são muito bacanas ali para vocês. E aqui a gente entra, né? O que é o EVP? É o Employee Value Proposition. Então, ele é a proposta, né, de valor ali da empresa. Então, aqui a gente não traz só como a proposta de valor, né, os benefícios ou até mesmo, né, a remuneração, mas também a questão de propósito e bem-estar, né? Quando o colaborador ele entende, né, que ele faz parte do momento da empresa, que ele faz parte do negócio, ele acaba, né, engajando. Isso faz com que a pessoa ela se sinta bem. O desenvolvimento contínuo, né? Ter ali oportunidades, né, de desenvolvimento ali para o colaborador, sejam em conversas, até mesmo com mentores, né? Ou momentos ali de trocas, né, entre as equipes.
E, claro, né, o reconhecimento, seja ele emocional ou financeiro, né? São ali pontos que a gente acredita, né, ser muito importante, né, para a gente poder transmitir, né, criar ali uma proposta de valor. Então, é algo, né, que quando está muito bem definido, né, esses 4 pontos aqui, claro que pode se dividir em mais pontos, assim, mas a gente acreditou que esses seriam ali, né, os principais, então acaba tendo, né, esse trabalho muito bem interno para que quando for levar para o externo, seja aquela realidade mesmo. Então é muito comum, né, acontecer assim de não se estruturar os passos, né, para poder se criar esse EVP, né, essa, digamos assim, essa iniciativa, né, de transformar isso para fora, ocorre muito assim das empresas não conseguirem e isso se reverberar internamente, né, da empresa ela entender, dos colaboradores entenderem que não é bem assim que funciona, ou enfim. Então, é muito importante seguir alguns passos. E os passos a gente vai trazer aqui para vocês, né? A gente tem no material aqui, a gente vai trazer um pouco aqui para vocês, mas aprofundem, né? Ali no material. Então, são 5 passos, né, para poder montar, que a gente traz aqui como sugestão para vocês. Então, o primeiro deles, né, é o diagnóstico interno. Então, usar, né, muito bem ali as pesquisas, né, para poder munir assim a esse diagnóstico, né, conversas também para entender como é que a empresa ela se permeia, né, como é que ela está. Então é muito importante assim se ter esse diagnóstico. E uma das outras formas também de obter esse diagnóstico é a partir de uma escutativa, seja ela ali com entrevista com colaboradores ou até mesmo com lideranças, né, para captar também esse feedback deles ali de uma forma mais interativa, né, de fazer com que eles se sintam ouvidos. Então, aí já começa, né, o momento assim da experiência, né, das pessoas. Então, quando elas se sentem mais ouvidas, elas consequentemente vão se sentir melhor, né? Vão se sentir mais engajadas no propósito ali da empresa, fazendo parte daquilo. E aí, a gente entra também aqui na definição dos pilares. Então, estabelecer, né, esses pilares, aqui a gente trouxe alguns, né, benefícios, propósito, cultura, reconhecimento, né, são formas ali que a gente entende que são pontapé inicial, né, para poder montar os pilares ali do EVP, que daí vocês vão trazer, né, esses pilares ali, vão estudar aquilo que a empresa tem, vão entender muito bem, né, como que a própria empresa ela pode evoluir nesse sentido para poder levar de uma certa forma isso para a própria para os próprios colaboradores e vender isso para a gestão, né, para a alta gestão. E eu entendo que esse exercício ele acaba, não sei se vocês já responderam, né, pesquisa ali GPTW, mas lá na pesquisa ele traz muito, né, essa questão ali de como, como construir ali até a proposta de valor que eles trazem, né? Então acaba sendo até um exercício. E aí nisso, né, ter uma comunicação interna e externa em relação a isso. Então, seja ali no onboarding, trazer muito bem esses pilares, né, para os colaboradores. No onboarding acontece muito na integração, né, ali nos primeiros dias, né, o colaborador ele traz, né, a empresa ela traz para o colaborador os momentos ali que ele já conheceu lá, digamos assim, na seleção, né, na proposta que foi dita para ele, mas ali na integração ele tem um repertório aumentado, né, disso tudo. Não só isso, como também nos murais, né, interativos ali da empresa, ou nas redes sociais, ou entre a conversa com a própria liderança, né, ter muitas vezes, aqui um exemplo, eu acho que é bem bacana, antes mesmo, né, de fazer a construção ali com o colaborador, de fazer essas notificações, né, ativações, também trazer para a liderança, né, para que ela também faça essa estimulação
reputação, né, junto com o colaborador. E com certeza, né, um quinto passo para isso é fazer o acompanhamento, né, desse processo todo. Então, fazer ali o monitoramento, né, dos indicadores e também, claro, né, ajustes quando necessário, porque com o tempo, né, vai se percebendo, quanto mais vocês instigarem os colaboradores, mais eles vão entender, né, o que pode ser melhorado, o que pode ter de melhor, e aí aos poucos vocês vão trazendo, né, isso para a realidade ali, para vocês poderem monitorar e também fazer os ajustes necessários. E isso vem nas questões de indicadores, de turnover, reputação nas redes, né, são mapeamentos que até o próprio marketing, né, o endomarketing ali que acaba trabalhando, né, em conjunto, muitas vezes, né, do employer branding, então do EVP também, mas é algo muito importante assim de se olhar depois de toda essa construção, porque não está escrito em né, então o vai se modelando até conforme o momento ali da própria empresa, né? E aí aqui, né, a gente traz também esse questionamento, né? Quem são os embaixadores na sua empresa? Então, faço, né, essa instigação aqui com vocês, tragam aqui no chat, né, quem vocês acreditam que são, né, os embaixadores, os verdadeiros embaixadores aí da sua empresa, né, que são, né, quem acaba, né, trazendo à tona, né, as práticas, né, da própria empresa. Então, aqui a gente acredita, né, que os colaboradores, né, eles são, né, os próprios embaixadores, né, porque conforme, né, a gente traz uma experiência ali, né, para o colaborador, ele se torna, né, verdadeiros embaixadores, né, quando eles se sentem ouvidos e valorizados. Então, isso traz muito, né, um forte ali movimento, né, para o colaborador, porque, enfim, ele vai se tornando, né, a partir ali das pesquisas, a partir do envolvimento nas iniciativas, daquilo que é também, né, proporcionado do que aquilo que a empresa entrega para ele. Então, aos poucos, né, ele vai tendo essa percepção e vai se sentir melhor, né, vai se sentir que o ambiente ele é muito propício, né, para isso. E com certeza, né, sem o feedback, né, não tem engajamento. E sem engajamento não há retenção. Então, esse é um ponto assim que a gente bate, né, muito na tecla, né, de que os colaboradores são os porta-voz, né? Sejam eles colaboradores, lideranças também, né? Aqui acaba abarcando, né, todas as pessoas assim da empresa, digamos assim. Então é muito importante, né, a gente obter, né, esses feedbacks, dar voz às pessoas, né, para que elas se engajam, né? E isso com certeza reflete aí na retenção, né, dos nossos talentos. Né, perfeito. Então, Carol, não sei se tu tem alguma colocação aqui para trazer. Oi, Riele. Primeiramente, muito obrigada por ter trazido todas essas dicas para a gente hoje. Sim, tem algumas perguntas ali que o público colocou no bate-papo, vou falar um pouquinho sobre elas agora. Até a Emily, ela pediu para eu compartilhar ali no chat as dicas de leitura que você trouxe, os nomes dos títulos e dos autores certinho. Então eu compartilhei, pessoal. Obrigada até a Emily pela dica ali. E lembrando que esse livro do Gustavo Casarotto, depois que tudo deu errado, ele está disponível e ele é o nosso diretor aqui na Metadados e ele fez toda uma metodologia, ele pesquisou muito sobre gestão de pessoas e fez uma metodologia onde ele criou o Vibe, que eu falei um pouquinho antes. Esse Vibe é um produto da Metadados, todo construído por ele com essa proposta de acreditar numa conversa próxima com o colaborador, de não ter assim uma formalidade, sabe? Da importância de um vínculo mesmo, porque a gente trabalha com as pessoas todos os dias, passamos 8 horas por dia, às vezes mais, né? Entre líder, liderado e colegas de trabalho, o RH envolvido tudo nisso. Então ele
O Vibe ele traz todas estratégias para que o colaborador ele não perca a motivação, ele consiga sempre se sentir ouvido, como a Riele recém trouxe, sempre se sentir acolhido, que é o mais importante, mas também sempre crescendo, né? Que eu acho que tanto ele como a empresa quer que o colaborador cresça e que a gente sabe que cada um tem o nosso jeitinho. Então, ali no Vibe, a gente consegue também trazer sugestões personalizadas para o colaborador. Hoje, a inteligência artificial está tão avançada, ela está incluída no nosso portal, que ela consegue ajudar, então, montar um PDI, um plano de desenvolvimento que faça sentido, sabe? Que não seja assim, uma receita para todos, porque a gente sabe que cada um é diferente e que a pessoa se sinta motivada de continuar crescendo naquela empresa. Então, ali ele tem um plano de desenvolvimento individual, avaliação de desempenho e o registro de feedback constante. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque tudo isso faz muito sentido com o que a RL nos trouxe, da importância do colaborador ser ouvido. O colaborador ele é a voz, né, da nossa empresa. Então, se você quiser conhecer um pouquinho sobre o Vibe de maneira totalmente gratuita, saber só como ele funciona na prática, é só colocar aqui no chat eu quero, que a gente fica com seu contato, tá bom? E lembrando que, Riele, quando você estava falando ali de empresas, né, sobre a reputação ou não, a própria Maralise, ela trouxe, né, que alguns comentários na plataforma Glassdoor, ela faz eles perderem candidatos no processo seletivo, né? Então, como isso impacta não só na retenção de talentos que a gente estava falando, porque se o colaborador ele não é ouvido, ele não vê crescimento, ele vai procurar uma outra empresa, mas também como a Mara Alice trouxe na atração e no processo de recrutamento e seleção. Isso mesmo. Esses portais, né, de emprego, eles trazem, né, muito em evidência, né, aquilo que a empresa ali, como que, enfim, muitas vezes os colaboradores, eles até saem, né, de momentos, assim, complicados da empresa, enfim, e aí ele acaba transmitindo aquilo, né, de certa forma, o que ele estava sentindo, pode ser que não seja também a realidade de todos os que estão lá dentro, mas, né, acontece, né, existem N cenários, né, o próprio RH não consegue estar por dentro, assim, de tudo, enfim, é muito volátil, né, ali o, a questão, assim, da própria empresa, né, acontecem muitas mudanças, né, e estar por dentro, né, às vezes acompanhar mais de 10, 15, 20 lideranças, dependendo do porte, né, da empresa é muito complexo, né, mas é algo muito, assim, de se cuidar. Então, é muito importante, assim, né, ter esse cuidado, assim, no momento até mesmo do desligamento, né, do colaborador, então ter ali um desligamento humanizado, isso acaba minimizando, né, aquilo que a pessoa está sentindo. E com certeza, antes disso, a pessoa ela tem que entender que foi feito tudo, todo o possível. O líder, ele realmente, né, tem que tentar ali o todo possível, né, com o colaborador antes mesmo, né, de pensar ali no desligamento da pessoa, né, e com certeza, né, o Vibe, ele traz muito esse mapa de tudo, né, que é acompanhado ali do colaborador, seja ali a partir de conversas de onboarding, conversas de one-on-one, conversas de PDI, de carreira, como a Carol ela trouxe aqui. Então, ter uma ferramenta assim acaba melhorando, enfim, o mapeamento que o RH ele faz e também transformando a experiência ali da pessoa, né, junto do líder e do liderado. Isso, Riele. Até a própria Maralise, ela também fez uma pergunta lá no início do nosso encontro, eu achei bem pertinente trazer agora, que ela pede ela pede dicas de como deixar a empresa mais atrativa nas redes sociais, até obrigada ali por participar. E ela também conta que hoje a empresa, ela está atuando, participando bastante nas redes sociais, hoje é um canal de entrada realmente, né? E trazendo um pouco da cultura da empresa, que muitas vezes as pessoas não percebem. E ela queria dicas de como reforçar, né, essa marca empregadora como forma de atração, até também para trazer novos talentos. Claro. Maranise,
Então, a gente tem, né, várias ações assim que a gente pode fazer para poder engajar, enfim, e reter, tanto atrair como reter, né, os talentos ali. Acredito que esse caminho que você está indo, ele é bem pertinente, assim, de transmitir, né, a cultura, assim, a partir das redes sociais. É, uma das questões assim que eu acho que acaba sendo muito importante é também cultivar isso internamente. Como a gente pontuou ali, a gente, né, tem os embaixadores ali da marca, né, fazer ativações entre os colaboradores. Às vezes, como é o início, isso é necessário, né, não é errado. Né, trazer assim convites aos colaboradores para que eles participem de seja eventos da empresa para poder comunicar a marca, seja também trazer aquilo que ele vive no dia a dia através de entrevistas. Então, montar assim às vezes até mesmo uma campanha assim para poder dizer, né, como que é o momento, né, do colaborador do como que ele está se sentindo, né, como que é o ambiente. E isso se casa muito também com ativações assim externas. Por exemplo, o marketing tem ali uma ativação por exemplo, ali de inclusão, a diversidade e inclusão. Tem o dia da diversidade e o dia da inclusão ali, né? Então, internamente trabalhar isso e de uma certa forma o marketing ele também trazer ali, por exemplo, né, a ativação interna para o externo. Então, isso também é uma forma, né, de trazer ali, de fazer as ligações, né, do que o marketing ele está trabalhando lá fora com o que o RH, o endomarketing, né, está trabalhando ali dentro. Então, é uma forma, né, de fortalecer, né, a marca, assim, valorizar os colaboradores internos, né, então trabalhando ali de novo, né, o employee experience, né, para trabalhar o employer branding ali fora. Eu acredito que essa também é uma ação assim que é bem bacana de fazer as ligações quando, né, tem também essa oportunidade. Perfeito, yes. Algo que a gente faz bastante aqui na Metadados, inclusive também Maralice, é contar sobre os bastidores. Isso tem dado um engajamento bem bacana. É o que as pessoas eu noto que elas gostam de ver. Fotos bem caseiras do dia a dia, o próprio colaborador gosta e se sente valorizado de se ver na empresa. Então também tem esses registros. Às vezes a gente se preocupa muito, né, com um post bonito, mas ter esses registros do dia a dia também é importante. E só dessa forma leve, caseira, já mostra um pouco da cultura aí de vocês, que deve ser bem bacana. Riele, tem mais perguntas aqui. O Edenilson, ele pediu assim, como alinhar o employer branding com a estratégia de negócio da empresa? Eu achei essa pergunta muito pertinente e que faz todo sentido, né? Porque cada empresa ela tem um objetivo, ela tem um propósito. Então, como o RH ele pode alinhar isso? Então, é uma pergunta bem provocadora. Acho que todo mundo aqui deve ter se perguntado isso, né? É algo assim bem realmente, né, de se pensar. O RH ele tem que conhecer muito bem do negócio da empresa. Então, ele tem que estar muito por dentro, né, daquilo que é planejado, né, digamos assim, das metas, né, do que está em planejamento ali para o ano. Então, ter conversas, né, com a diretoria, com gestores, né, para entender esse movimento que eles estão fazendo, eu acho que é o início, assim, né, para poder fazer essa ligação. A ligação ela vai ocorrer realmente, né, muito do que a empresa ela quer, né, para de crescimento, assim, né. Então, muitas vezes, né, ela está procurando ali aumentar o quadro de colaboradores ou até mesmo melhorar ali o desempenho, né, dos colaboradores. Então, eu acredito, né, que a ligação acaba ocorrendo, né, nesses pontos assim, dentre outros, né, mas para facilitar assim o entendimento a partir ali do employer branding, né, quando o RH ele quer fazer ali o movimento de atração, né, trazendo ali os indicadores, né, quando ele
tá trazendo, né, esse novo cenário assim para a empresa, né, de melhorias ali que às vezes pode ser que tenha que se fazer para depois começar as divulgações, é importante observar o quanto eles estão conseguindo atrair por conta de uma publicação ou até mesmo, né, do quanto assim a partir de acontece, né, algumas ativações assim do próprio RH levar para as lideranças ali quando elas vão para treinamentos assim, eventos, né, a empresa assim ela dar ali para a liderança ali um folder, né, que tem um QR Code de um banco de talentos, aí observar depois daquele período se teve um input, né, dentro daquele banco de talentos ou até mesmo daquela vaga que seria importante, e isso é um indicador muito importante de fazer essa mensuração. E aí isso com certeza reflete para uma seleção, um recrutamento e uma seleção com maior qualidade e eficiência, que consequentemente vai trazer um amplo, né, um gap ali de candidatos, né? E que dentro deles vocês vão captar os melhores, né? Os talentos. Então, a partir disso, né, começa-se esse movimento assim de entender como que isso vai refletir ali para o negócio, né? Seja ali com o próprio, né, também NPS, né, que tem a própria questão interna. Então, que nem eu falei, o employer, né, branding, ele começa com o employer experience. Então, quando, né, se faz muito bem ali a oferta, né, daquilo, claro que o que cabe também ali para a empresa, o orçamento, né, se faz muito bem assim, os colaboradores eles começam a enxergar valor. E aí isso reflete muito ali na produtividade, engajamento. Então, a gente vai permeando, né, os caminhos, assim, uma coisa vai levando a outra. E aí é realmente essa conexão que muitas vezes cada empresa vai observar o seu cenário para entender como que o Employee Brand e o Employee Experience eles vão se unir para poder alavancar ali o negócio, o crescimento dele, né? Que no final realmente ele vai ter esse impacto. Espero ter Verdade. conseguido me fazer clara. E até eu acho que é um ponto importante, né, Riele, ali para o Edenilson, o quanto é importante também a gente revisitar esses objetivos da empresa. Às vezes, conforme o tempo, a gente está tão imerso, né, nas atividades do dia a dia, a gente não percebe que muitas vezes eles podem mudar, né? Às vezes o objetivo da empresa, né, é reter talentos, porque está tendo uma rotatividade, mas depois de um tempo dá certo, daí se acontece um outro objetivo, então, ter esse acompanhamento também é importante. Mas obrigada, Edmilson, ali pela sua pergunta, pela sua participação. A Thalita, pessoal, ela até pediu se vocês não receberem esse material, esse PPT posteriormente. E eu compartilhei aqui no chat, tá? O link do nosso WhatsApp. Ali você tem conteúdos exclusivos feitos pela gente. Não fiquem preocupados que a gente envia mensagens lá de vez em quando, é algo bem esporádico, porque são conteúdos muito diretos, pensados para vocês, assim, não é para ficar sobrecarregando ainda mais a rotina. Então, quando a gente faz uma live, assim como geralmente tem bastante pessoas que procuram, né, e gostam do material, a gente só deixa lá esse arquivo e, claro, se tiver alguma dúvida, a gente entra em contato. Então, quem quiser participar e ter acesso a esse material, é só clicar ali no link do bate-papo que eu disponibilizei. A Paula, Riele, ela fez algumas perguntas aqui para gente e eu achei bem pertinente. Eu vou até falar primeiro, assim, que eu acho que é algo que acaba impactando todo mundo. E ela questiona assim, quais ações simples e de baixo custo, porque a gente sabe também o quanto é difícil, né, conseguir orçamento, às vezes ter o orçamento aprovado, né? Então ela pede assim sugestões de ações simples de baixo custos que uma empresa pode implementar para fortalecer o employer brand de forma interna. Então, Paula, eu acredito, né, que como fortalecer ali, né, o employer branding, né, dentro da empresa, ela é uma prática que, digamos
assim, né, subir níveis, né, de simplicidade, como também ela pode, né, de complexidade. Acredito que forma simples, assim, de começar a implementar isso é realmente coletando, né, informações, que nem a própria Carol, assim, de como isso se transforma, né, do dia a dia para fora da empresa. Então, muitas vezes, né, coletando. Teve alguma ação interna de bem-estar, a CIPAT, digamos assim, que nem eu comentei, tem coisas que andam juntas, e o employer branding, ele acaba digamos, se aproveitando ali de algumas ações internas, né, que até mesmo a gente não sabe, né, até o momento que isso pode reverberar ali para fora. Então, aproveitar, né, por exemplo, a semana da CIPAT, né, que tem, ou até mesmo algum movimento, né, diferente assim na empresa, algum movimento, né, de aquisição ali, que a gente entende, né, que vai ser bem importante trazer isso para fora, né, seja uma notícia ali de um novo produto, de um novo momento, né, da empresa. Isso acaba, né, trazendo não só o colaborador ter essa percepção, mas também as pessoas de fora, né, sejam elas candidatas, o próprio mercado, né, acaba tendo essa visão, assim, da empresa. Então, eu penso que momentos, né, de momentos que já existam, né, na empresa, acredito que possa reforçar ainda mais, tanto interno quanto externamente. Até mesmo a questão, assim, de... Tá travando? Desculpa. Não tá, não. Ah, tá, Alguém porque deu comentou uma aqui. mensagem de redução da qualidade do áudio, mas acredito que estão me ouvindo, né? Senão já tinham comentado no Aham. bate-papo. Mas tranquilo. É, acredito que essas formas, assim, até mesmo, por exemplo, os aniversários, né? Muitas empresas têm mimos, né? Por mais que não sejam mimos, né? Que a gente se comparando, né, com Netflix, com, enfim, né? São mimos, né? Que a gente entrega e que valoriza de certa forma, as pessoas valorizam isso. Então, a instigar ali as pessoas, muitas vezes, né? A trazer esses momentos, a própria pessoa percebendo isso, né, de outras pessoas, né, percebendo que outras pessoas fazem isso, elas vão lá e fazem também. Então, são ativações que no início podem ser um pouco mais ativas, mas que no final elas começam a ser reativas. Os próprios colaboradores acabam fazendo esse trabalho, né, pela empresa, assim, digamos, né, porque elas vão se sentindo melhor. Mas com certeza, no início, assim, tem essas pequenas ativações de insights, né, no próprio ali na próprio LinkedIn da empresa ou até mesmo do Instagram da empresa, do site da empresa, montar, né, também dependendo da complexidade, enfim, orçamentária, né, mas se a empresa ela não tem bem construída isso para fora ali do próprio a página da própria empresa, né, não ter ali a cultura, né, então é bem bacana ter ali a cultura, né, quais são os valores, às vezes até tem cases, né, da próprios colaboradores, né, sendo convidados, então também é uma forma, assim, é uma coisa que já está feita, né, e que se permanece ali sem um custo depois, né, que é colocado ali a mão de obra interna, enfim, né, mas que enfim, tem um ótimo investimento, né, depois. E com certeza, trabalhar muito a vaga da pessoa, trazer aquele chamar, né, o marketing ali para trazer, né, o próprio vender, enfim, né, a vaga, vender o ambiente, como ele é, enfim, como a gente vem trazendo, né, também é uma forma, né, de trabalhar ali o employer branding. Né, que muitas empresas, né, hoje também trabalham essa questão ali da vaga, né? Acho que é bem bacana Ah, essas iniciativas assim que não tem um certo custo assim, né? perfeito. Até a própria Paula, ela pediu como medir, né, as ações
de employer brand que elas são feitas, né, na empresa, se elas estão realmente gerando impacto. E o Rafa Porto, ele pede se o Vibe, que a gente comentou, ele é um canal de employer brand. E eu vou aqui responder um pouco para os dois, que para medir as ações de employer brand, Paula, é escutar o colaborador. E é isso que o Vibe faz, Rafa. O Vibe, ele tem ali registros e lembretes para que os feedbacks eles não se percam no meio da correria do dia a dia, sabe? Que tu possa às vezes conversar só 10 minutinhos. Então, para se saber se as ações de employer brand elas estão gerando resultados, o essencial é ouvir o público, desde os líderes, desde né, os gestores e todos os colaboradores. Ter essa avaliação, ela é essencial para saber, né, se está indo no caminho certo, se às vezes precisa de uma, né, às vezes de uma nova rota. Então, o Vibe ele entra como isso. Ele é um portal de gestão de pessoas. Ele tem ali feedback, onde você registra e consegue, por exemplo, programar. Eu quero conversar com aquele colaborador todo dia primeiro do mês. E ele já deixa agendado, é algo que você não vai esquecer e nem ele, e é uma conversa que fica registrada. Então, você não precisa também se preocupar em ficar, né, procurando nas suas planilhas, nos seus cadernos. Então, assim, quando o próprio colaborador ele der uma sugestão nessa conversa de melhoria, e claro, naquele momento você não consegue perceber isso, daqui 2 meses está lá guardadinho, você consegue rever toda essa conversa. Isso a gente comentou que é employer brand, não deixa de ser o ouvir o colaborador. Então, para medir se as ações estão dando certo, ouvir o colaborador. O Vibe, Rafa, ele é uma plataforma de ouvir o colaborador e também é uma plataforma de desenvolver o colaborador. Ali você tem a avaliação de desempenho completa, com a ajuda da inteligência artificial. Ali você também tem um plano de desenvolvimento e é ali que você vai escutar também o que, que o colaborador ele quer. Ele quer crescer na empresa ou ele quer ir para um novo cargo, mas dentro da empresa. Então, tudo isso são ações que não parecem, mas também são de glória e brand, porque ajudam a reter esses talentos, eles se sentirem reconhecidos e valorizados dentro da organização. E se eles estão se sentindo reconhecidos e valorizados, consequentemente, eles vão espalhar isso para os seus amigos, familiares, e a marca externa, ela acaba também tendo essa boa imagem. Acho que era isso, né, Kelly? Você que tem mais especialidade ali na área do RH, mas É isso aí. essa é a mensagem principal para a gente poder responder para o Rafa e para a Paula. É isso aí. Até a Paula, ela também comenta quais tendências que você enxerga, Riele, para o futuro do employer branding. Olha, de tendências assim, eu percebo, né, que estar muito bem ligado, né, no que os colaboradores eles trazem, né, como a Carola colocou aqui, digamos assim, acaba sendo a tendência, porque é a partir disso que vocês vão trabalhar o employer branding para transformar isso, né, em um uma proposta de valor, né, para também o mercado. Então, acredito que estar, né, por dentro, assim, né, do que acontece na empresa, de trazer ali melhorias, de trazer ações, acaba sendo assim, eu acredito que é uma tendência que ela não se apaga, não termina, ela é, digamos assim, uma coisa, né, uma ação, né, que é feita assim, e que muito reverbera, né, e acredito que, digamos assim, as questões, né, de evolução do employer branding, vocês vão percebendo, né, conforme o tempo for passando. Né, o próprio colaborador ele vai trazer isso de uma forma mais genuína. Acredito que muito está se caminhando para isso, né? Claro que não é, as empresas não saem já com esse tipo de patamar, né? Mas eu vejo assim que as redes, né, elas fomentam muito isso, né? Botam muito em voga o colaborador e também se colocar, né, em eventos também, né, participar ali de eventos, fazer com que o colaborador ali que vá para esses eventos, né, de certa forma ele já vá ali com um material, né, para poder divulgar ali, para que a gente consiga atrair mais candidatos, né. Penso que o employer branding, assim, ele acaba caminhando, né, por esse caminho.
Então, não é muito diferente do que já acontece hoje, mas acredito que aos poucos, assim, vai acabar aumentando mais, porque benefícios, né, são atualizados dentro das empresas, né, o mercado, ele vai evoluindo, então, conforme isso tudo caminha, internamente as mudanças, elas vão ocorrer, e isso vai se refletir, né, ali para a construção do EVP, né, da proposta ali de valor que a empresa ela constrói. Perfeito. Até a Paula ela agradeceu, mas Paula nem precisa agradecer, que o nosso objetivo mesmo é estar aqui, realmente para tirar suas dúvidas. E acho que para complementar um pouquinho o que a Helly trouxe das tendências, pessoal, enquanto ela falava, eu lembrei que a gente fez uma campanha e uma pesquisa com o pessoal da geração Z, né? São os jovens que estão entrando hoje no mercado de trabalho e a gente percebeu que o que eles mais querem é se sentirem bem dentro da empresa. Então, acho que isso também é uma tendência que hoje as empresas precisam estar de olho. O salário hoje não é nem mais o principal atrativo, mas sim um equilíbrio, né, entre vida social e profissional, um ambiente mais acolhedor, diversificado, lutando que as pessoas se sintam bem de estar ali dentro. Acho que aqueles regimes mais autoritários, empresas muito rígidas, talvez seja uma tendência que talvez elas vão ficando um pouco para trás ou sofrendo com alta rotatividade, porque acho que também um pouco hoje é o que os colaboradores eles buscam, né? E empresas que se podem crescer, se desenvolver, isso também é muito bacana. A Vanessa, ela até comentou que aqui estava falhando algumas vezes. Ela achava até que era a internet dela, então, pessoal, pedimos desculpa se estiver falhando, né? Qualquer coisa nos avise que a gente também tenta melhorar a conexão para o nosso próximo encontro. Mas obrigada ali, Vanessa, pelo teu feedback. E a última perguntinha aqui da Emily, que ela diz assim, e eu acho que ela até faz um fechamento de tudo. Obrigada, Emily. Como podemos utilizar o Employer Brand em um momento de reestruturação e menor crescimento da empresa, garantindo sua construção e manutenção, mesmo diante desse cenário, né, de às vezes instável, que às vezes as empresas passam mesmo, né? Sim. Em momentos, né, de reestruturação, assim, de mudanças, né, geralmente ocorrem ali mudanças culturais, né, dentro das empresas e acredito que dependendo, né, das mudanças que ocorrem, sempre tem que se olhar ali para um ponto positivo, né, porque é esse ponto, assim, que do caso teria que, né, digamos assim, se apropriar para poder transmitir isso com mais clareza para o colaborador. Então, ter transparência, né, nesses momentos assim de transformação cultural, né, de mudanças ali da própria empresa e transmitir digamos assim, o cuidado com o colaborador, a calma, né, a transparência, isso com certeza vai se refletir para fora. Então, que nem a gente trouxe assim digamos, o carro-chefe do employer branding, assim, ele é o interno. É trabalhar o interno para que o externo ele seja ali visto, né, pelas pessoas. Então é a forma, né, trabalhar muito bem a forma como a empresa ela está tratando aquela mudança cultural. Então muitas vezes trazendo o porquê daquilo está acontecendo, quais são os benefícios daquilo, como que vai se refletir ali para o colaborador, trazer fazer com que os colaboradores eles tenham um momento, né, de feedback, né, deles trazerem, né, um momento de escuta, e isso é muito importante, né, para que a marca ela não seja, digamos assim, não é quebrada, mas que fique distorcida, né? Porque não é aquilo que ocorre, né, quando se tem uma mudança assim cultural, mesmo que, enfim, ocorram alguns problemas, né, no meio do caminho, assim, que tenha que ser contornados. Então, penso, né, que ter muito bem essa fala, transmitir isso para as lideranças é muito importante, porque é o líder que acaba tendo muito mais contato, né, com os colaboradores.
Então, ter, né, esse discurso, essa fala muito bem passada, né, por todos os níveis ali de gestão, acredito que seja ali essencial para que o colaborador ele não sofra, né, aquele impacto, que ele entenda que aquilo enfim, uma maneira, né, de lidar ali com a situação, né, a empresa ela trouxe, né, e de uma forma ali transparente, né, para poder que ele não sinta tanto assim esse impacto. Então, eu imagino que possa se trabalhar nesse sentido mesmo. Perfeito, Kelly. Isso mesmo. Nossas perguntas terminaram. Queria agradecer a participação de todos. Nosso encontro está chegando ao fim, mas espero que as nossas dicas, os nossos exemplos que a gente trouxe hoje, eles tenham sido úteis. Quero te agradecer, Riele, também pela tua disponibilidade e por estar sempre me ajudando ali na construção dos materiais e aqui no nosso encontro de hoje. E para quem quiser ir além, né, descobrir como melhorar o clima e o engajamento da equipe, né? É só entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais, pelo chat, estamos sempre à disposição. E sabendo que você tem toda a possibilidade de fazer uma demonstração gratuita conosco de qualquer um dos nossos produtos, tá? Os nossos especialistas, eles entram em contato com você sem compromisso. Esperamos que tenham aproveitado hoje e que possam aí seguindo fortalecer a marca empregadora da sua empresa. A gente sabe o quanto vocês são protagonistas nisso, né? O RH ele tem, né, toda e essa vontade mesmo. Se vocês estavam aqui hoje, é a vontade que vocês têm de estar sempre crescendo e sempre se aprimorando. A gente vê isso em nossas palestras. Então, parabéns, parabéns, RH, e muito obrigada pela participação de todos. Então tá, pessoal, muito obrigada pela participação, pela interação de vocês. Vocês são show, porque é vocês que fazem isso acontecer aqui, né? Com as indagações, as instigações assim de vocês, as perguntas, os comentários. Então, muito bacana, adorei estar aqui com vocês, né? De eu poder transmitir o meu conhecimento, de repente até plantar uma pulguinha ali atrás da orelha de vocês, para vocês, né, se ligarem em alguns pontos. Acredito que vocês conseguiram, né, aproveitar e que realmente, né, que faça diferença ali no dia a dia de vocês, nessa construção, que vocês consigam ter esse cuidado, né, na construção da reputação ali da marca. Então, muito obrigada, pessoal, e uma ótima tarde. Boa tarde. Até mais.